Oi, pessoal! Começando mais um Rocast e hoje a gente tem um convidado muito especial. E como é tradição aqui, a gente pergunta ao ChatGPT quem é ele, para ele ver se está certo. O que ele me disse? Ele é advogado, fundador de um escritório de advocacia, onde atua com foco em direito digital, compliance, relações governamentais e privacidade de dados. Com formação sólida e passagens por instituições como Harvard, Com formação sólida e passagens por instituições como Harvard, tem se destacado não apenas por sua atuação jurídica e estratégica, mas também por seu compromisso com a cultura de prevenção nas empresas e pela defesa da liberdade de expressão em ambientes digitais. Além da toga, ele é maratonista, paraquedista e um apaixonado por desafios. Ele acredita que não dá para transformar o mundo sem transformar a si mesmo primeiro. E hoje, ele vai abrir o jogo aqui com a gente sobre os bastidores da sua trajetória improvável. Então, seja bem-vindo, Ailon Estrela, ou Ailon para os íntimos, ao contrário. Me diz aí, bem-vindo, é um prazer te receber aqui, até que enfim deu certo, mas tá certo o ChatGPT? Olha, antes de responder, eu também vou agradecer aqui ao convite. Me sinto muito lisonjeado, muito feliz em estar aqui participando, trocar uma ideia aqui com uma pessoa que eu admiro tanto. E espero agregar com muitas informações, um pouco da nossa experiência e trocar muitas ideias aqui para agregar quem nos escuta e quem nos assiste. Sim. E respondendo já a pergunta, eu gostaria que ele tivesse 100% certo, mas ele está 95% certo. Só a parte de Harvard que ainda não foi. Mas tem planos para isso e vão ser breves, se Deus quiser. Tem algum sonho aí que já foi publicado? Olha, sonho... Na verdade, a gente já teve algumas publicações, já tive livros publicados também, mas Harvard é um desafio que em breve a gente vai estar executando. Então mas o resto, eu acredito que ele estava bem assertivo na resposta. Ele já está prevendo o futuro. Parece que sim. Pessoal, a gente trouxe aqui o Ailon. Ailon ou Ailon, eu aprendi que era Ailon, mas ele me deu a liberdade poética de chamar de Ailon, para falar de uma coisa que às vezes a gente quer fugir dela, que é o direito de forma preventiva. Me explica uma coisa. Muita gente fala em direito preventivo, em compliance, essas coisas. Me fala a diferença entre preventivo e compliance. Ou é tudo a mesma coisa? Na verdade, preventivo é uma forma de medida diferente da de remediar. Preventivo, a gente busca prever um acontecimento e evitá-lo. Ao contrário do corretivo e do remediar, né? Que é que depois do acontecimento, aí a gente busca consertar aquilo que aconteceu. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser mais ou menos voltado a isso mesmo, a parte do olhar preventivo sobre as coisas ligados ao jurídico e, ao mesmo tempo, trazer também uma concepção melhor e melhorada sobre o que é compliance, que no final das contas acaba se atrelando muito às medidas preventivas. Compliance nada mais é do que um ato de estar em complying, que é do termo em inglês mesmo, que se refere a estar aderente às normas, aderente às regras, aderente à lei. Entendi. Né? Então, olhando para esse sentido, a gente busca realmente prevenir situações para que as consequências da lei não sejam aplicadas de forma punitivas ou de forma a penalizar aquele que busca evitá-las. Entendi. Vamos lá. Eu, já passei e passo por questões legais na empresa por não ter olhado para o preventivo. E a gente vê que tem muitos erros ligados a isso. Mas qual o maior erro hoje que o empresário já cometeu, que você tem conhecimento, ou pode cometer por não ter esse preventivo na sua empresa? E olhando ali para o nosso público, que são empresários de pequenas e médias empresas que estão ali todo dia correndo atrás do pão com equipe limitada, com recursos limitados. Perfeito. Assim, dentro das medidas preventivas, né, que também estão dentro do que a gente chama de compliance, e daqui a pouco a gente vai adentrar mais sobre isso, está uma medida simples e muito objetiva, que é a parte do contrato. Eu fico batendo muito nessa tecla, eu acho que muitos dos empresários que estão escutando a gente, ou até você mesmo, acho que talvez eu tenha até uma propriedade para falar um pouquinho de alguns... Também tenho uma pequena propriedade para falar disso. Mas isso é
na verdade, é um ato muito simples e que previne muita coisa, né? Um contrato nada mais é um acordo entre partes que busca ali uma tentativa de maior segurança jurídica dentro da relação que os dois estão pactuando entre eles, né? Uhum. É como se a gente chama, tem até um princípio que chama pacto sunt servanda, que na verdade faz lei entre as partes. A partir do momento que a gente assina um contrato aqui, a gente faz leis entre nós e a partir de agora nós temos deveres e obrigações recíprocas, né? Seja de pagar, seja de prestar um serviço, seja para fazer, enfim, isso tudo vai estar ali acordado. Isso é importante de uma forma preventiva, exatamente para evitar problemas. Então, a gente sabe, a gente tem uma previsibilidade maior, no sentido que o contrato tem uma duração, e se acontecer situação X, a consequência é Y. E se acontecer a situação B, a consequência é C. E assim por diante. Então, isso é muito importante nesse início da relação contratual, essa relação entre duas partes, né? Tá. Então, esse seria o primeiro ponto que eu já começo. E você trouxe um tratando. excelente exemplo, né? O Dr. Nailon é meu advogado na minha empresa, né? Vou levar ele para a vida, para cuidar de mim. Mas o contrato é um exemplo bem prático do que, para mim, é o dia a dia do empresário. E aconteceu comigo. Você sabe muito bem, a gente está tratando disso. Não sei nem se eu posso falar já. Não, né? Não posso. Isso é público, né? É público, né? Então, só mas isso faz parte também e pode ficar à vontade. Então, o que acontece? Nós, empresários, geralmente temos um perfil de fazer e depois ver o que vai dar. É aquele negócio do visionário. Eu falo muito que o empresário ele é o visionário, mas ele tem que ter as pessoas que são a razão na empresa. Mas o contrato, ele choca direto com essa visão visionária. Que é, eu tenho que fazer logo, porque eu tenho que me antecipar ao concorrente. Se o concorrente já fizer antes, eu perco. E acaba que não lê ou não liga para as cláusulas que estão ali. Como é que você consegue, trabalhando com preventivo, conciliar essa pressa, essa aceleração do empresário, que tem que ter, com o calma aí, vamos segurar, vamos olhar e fazer tudo certo? Uhum. Eu acredito que chega um momento do empresário que ele leva essa ideologia muito ao pé da letra e está certo num primeiro momento. Primeiro você tem que fazer para depois se ajustar, né? E porque realmente, se for botar tudo na ponta do lápis, muita coisa no empresariado hoje, no cenário brasileiro, vai sair do papel. Sim. Porque hoje em dia você tem muito mais riscos do que outra coisa, né? Se você vai realmente iniciar um projeto, se você vai inaugurar uma empresa, você tem muitos problemas e se realmente, às vezes, é até desestimulador para o empresário que vai iniciar, né? Mas eu acredito que chega um dado momento dentro, vamos dizer, da empresa ou dentro da vida do empresário que ele precisa olhar isso com outros olhos, né? Que não se torna mais algo facultativo e sim obrigatório para ele ter, primeiro, uma lucratividade a médio e longo prazo de uma forma segura e, ao mesmo tempo, credibilidade e reputação no mercado. Então, vai chegar um dado momento que, por mais que essa máxima de que faça e depois ajuste, vai começar a depender de alguns assuntos, precisa, na verdade, ajustar primeiro para depois fazer. Isso é meu olhar no sentido que, caso não seja dessa maneira, ele vai sempre estar enxugando gelo e sempre vai estar apagando incêndios. Ele pode até conseguir ter êxito, mas isso vai tirar muita energia dele, coisa que essa energia poderia estar voltada para outro foco dentro da empresa, seja expansão, comercial e assim por diante. Eu acho que você tem muita propriedade, Ailon, porque além de ser advogado, você é dono de empresa e cuida ali da área de expansão e comercial. Então, na sua visão, como é que você consegue controlar isso dentro de você? Porque como comercial, você também vai querer o cafezinho, gente, aqui o café não é opcional, é obrigatório. Exatamente, é necessário. Como é que você consegue conciliar para você aquela questão que você tem intrínseco em você pela profissão, que eu tenho que fazer tudo certo, mas eu também tenho que me movimentar para conseguir clientes, expansão e tudo mais. Como é que você trata isso dentro de você? Olha, para eu te responder isso, eu vou ter que buscar no meu acervo pessoal, não como simplesmente como advogado, vamos tirar o crachá. 100%. Porque dentro da minha família, núcleo, não tive empresários, né? Meu pai é médico, minha mãe é servidora pública, então a ideia de ser empresário, na verdade,
foi exatamente isso. Eu fui fazendo e depois fui ajustando, né? E aí, nisso, na verdade, tem uma sequência de aprendizado muito grande, em que se aprende, às vezes, na dor, né? E muitas vezes ficam ensinamentos valiosos, mas não necessariamente precisa ser sempre, porque sábio é aquele que consegue aprender com o erro dos outros, né? Inteligente é aquele que aprende com o próprio erro. E às vezes não tão inteligente é aquele que não aprende com o próprio erro. Então eu quis pelo menos ser inteligente aprendendo com meus próprios erros. Então durante essa caminhada, que eu acredito que eu esteja só no começo, e seja na formação de outras empresas, que hoje, vamos colocar que ocupa 5% do meu tempo, antes de dar esses passos, eu tive que olhar o escritório como empresa também. Por mais que ele não seja considerado uma empresa privada, né, e sim uma sociedade civil, o objetivo, a construção dele e a gestão dele lembra muito ensinamentos empresariais, né? Então, parte de gestão, financeiro, administrativo, marketing, todos esses desafios que eu tenho hoje no escritório, o empresário também tem. Óbvio que vai ter algumas diferenças, mas a base é muito parecida. Então, eu tive primeiro que olhar isso, né? E na faculdade a gente não aprende isso. Ninguém nem toca nesse assunto. Na verdade, é teoria. E a gente vai perceber que, na prática, a teoria é outra. E ao longo dos anos, né, que a gente foi percebendo isso, até com outros escritórios, a gente também percebe que, na verdade, o escritório, ele é uma empresa também. E se a gente não tiver um olhar para isso, mesmo que de forma peculiar por ser um escritório de advocacia, a gente vai afogar nadando, né? Então, na verdade, foi uma grande construção nesse sentido de perceber que é uma empresa e que muitos desses ensinamentos que hoje eu aplico no escritório, eu também consigo aplicar para as demais empresas, né? E é muito interessante porque hoje, na verdade, uma empresa ajuda com a outra, no sentido de ensinamentos, né? Eu acho que você também tem propriedade para falar sobre isso. E isso é muito enriquecedor, na verdade, né? Que a gente vê outras nuances, outras perspectivas através de uma lente diferente, mas que é da mesma pessoa, né? Então, na verdade, tem sido muito enriquecedor. Um tem ajudado o outro e isso, todo mundo tem ganhado com isso. Eu acho que essa sua multi-experiência por multi-empresas também ajuda, né? Porque escritório de advocacia, escola, agora o hotel fazenda e contando. Os próximos capítulos vão vir. E é bom que você tenha essa percepção de outros nichos. Porque às vezes as pessoas falam, vamos abrir negócios nos mesmos nichos, porque a gente já tem conhecimento. E não, você foi para um caminho diferente, que é o caminho também que eu busco para a gente trazer, né, vários nichos para questões simples. Mercado, se um nicho está em alta, outro está em baixa. E acaba que a gente tem tanto conhecimento agregado que a gente consegue aplicar em todos ao mesmo tempo. Sim. Isso é bem bacana. Total. E fazendo só mais um adendo em relação a isso, eu acho que a questão do direito auxilia também, a gente estava falando do lado empresarial, mas agora falando do lado jurídico, o conhecimento do escritório também auxilia nessas outras empresas. Então, erros que a gente cometeu lá atrás, ou até mesmo, eu acho que eu até puxo uma sardinha dos meus clientes, que a gente, durante a nossa prática, a gente vê alguns erros que a gente realmente percebe que isso poderia ser com a gente, né? Da mesma forma que você, com seus mentorados, você percebe algumas coisas que você pode evitar, ou mesmo que você já tropeçou e você acaba evitando. Isso não deixa de ser medidas preventivas, isso não deixa de ser também buscando evitar maiores riscos. Então, hoje a gente também faz isso dentro das empresas, que seja a escola, seja a pousada, seja o Aras e assim por diante, a gente evita realmente maiores problemas por conta das experiências que a gente já teve conosco, né? Então, a gente tenta aquela ideia, ser inteligente com os próprios erros e buscar ser sábio com os erros dos outros. Exato. E é até melhor, né? Porque você falou, ser inteligente com meus erros e aprender com os meus erros, mas acho que é melhor ainda aprender com o erro dos outros, que aí você não precisa passar por aquilo. Com certeza. Eu, por muito tempo, assim como acho que a maioria dos empresários, acreditava que ter um escritório de jurídico, ter um advogado ali junto com a gente não era um investimento, era um custo. E, lógico, aprendi da pior forma, vendo as dores. E mesmo assim, nas primeiras dores ainda foi assim, vou pagar um advogadozinho ali para resolver o problema. Como é que você consegue quebrar essa barreira e pôr na cabeça do empresário que é um investimento? O mais difícil hoje em dia é aquele empresário que não teve nenhum problema jurídico entender a importância do jurídico.
Porque você vai me corrigir se estiver errado, aquela expressão, quem já foi picado por cobra tem medo de galho, né? Exato. É alguma coisa nesse sentido. Mas é exatamente isso. Como é que eu vou apresentar para você um remédio para dor de cabeça, para você, quando tiver dor de cabeça, comprar, sendo que você está sem dor de cabeça, você não conhece o que é essa dor de cabeça. Então é muito difícil, né? Sim. Mas, mais uma vez, eu acho que a máxima é buscar saber aprender com o erro do outro, né? E por mais... E aí entra, exatamente, aquele empresário que já teve essa dor, ele sabe o quanto isso dói e o quanto ele quer evitar de acontecer isso novamente, né? E não se restringe só a essa questão de sentir a dor ou o problema já ter acontecido. Mas também, a partir daquele momento que eu acho que vamos colocar aquela linha, né, tênue, que o empresário ele percebe a importância do jurídico, e até trazendo para o nosso exemplo da questão do contrato, olha, a partir desse momento eu vejo a necessidade de ter um contrato porque eu já tive um problema lá atrás, ele começa a perceber que o jurídico realmente não é só um custo. E a partir do momento que ele tem um jurídico por perto, ele vai mitigar muitas decisões que não são tão assertivas, e a partir desse momento ele vai começar a perceber que o jurídico, mais do que um bombeiro que vai apagar incêndios, ele vai trazer assertividade nas decisões e vai evitar problemas. Então, sendo mais objetivo na sua pergunta, como buscar uma conscientização para empresários que não sequer não tiveram essa dor. Exato. Esse é o grande desafio. Porque vai depender de cada um, da experiência de cada um, seja às vezes com a empresa de alguma pessoa próxima ou com a própria empresa. E assim por diante. É depender do setor da empresa, desafios jurídicos vão vir, independente. Outros podem demorar um pouco mais. Então, esses que vão vir, inevitavelmente, ele vai precisar no jurídico. Se ele dá um passo antecipado com o jurídico, acho que a grande vantagem, ele já começa a implementar uma cultura interna de mais assertividade, um ambiente com maior... maiores valores ligados à ética e, ao mesmo tempo, ele vai se sentir mais protegido diante de algumas situações que poderiam acontecer e, às vezes, nem vai acontecer. Né? 2 perguntas. Você conhece alguém ou teve alguém que já faliu por não cuidar da área jurídica? Olha, algumas dezenas, infelizmente. Infelizmente. E eu falo isso, assim, infelizmente mesmo com a dor no coração, porque isso eu vi muito até na pandemia, sabe? Porque na pandemia juntaram vários problemas juntos. E a falta de jurídico lá era uma delas. Seja por questões trabalhistas na época, né? Seja por questões tributárias que foram acumulando muitos débitos e assim por diante. Então, a falta de jurídico nesse período nos fez testemunhar muitos momentos que a gente não gostaria, né? Enfim, isso inevitavelmente acontece e não se restringe só à pandemia, né? Isso também vai acontecer em outros momentos, mas faz parte. Você falou em ética, em preventivo com relação à ética. Mas quando o empresário ele não está interessado na ética? Porque você está lá para seguir um rito, aplicar as regras e normas, e temos de todos os sabores de percepções, de visões e até de comportamentos. Quando você se depara com um empresário que não está querendo, ele está querendo usar o jurídico como ferramenta de manobra, como é que é para você essa situação? Assim, a verdade é que a gente busca sempre conscientizar o empresário. A decisão final vai ser dele. A gente vai colocar todas as situações e óbvio colocar limites também, né? Mas independente, a decisão final vai ser sempre dele. A nós cabe trazer as situações e qual o limite e as consequências que essa decisão pode acarretar. E a decisão final vai ser sempre dele. Ele é dono da empresa, não é o advogado. Então, no final das contas, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. E isso é o nosso dever, né? E vai ter alguns que não só... Às vezes, vão ter empresários, como existe muito empresário, e é normal de se ver, que tem um maior apetite a risco. E às vezes ele realmente está com um caixa um caixa mais vazio, ele precisa arriscar mais. Está desesperado. Ele está desesperado. Então,
não só reflete a questão ética, mas sim uma necessidade de vida, uma necessidade de sobrevivência e assim por diante. Então, isso tudo a gente coloca em cima da mesa para uma decisão consciente dele, né? É mais ou menos nesse sentido. E a gente faz um planejamento para isso. Qual o momento de você abrir empresa, não tenho nada de jurídico? Qual o momento que você indica para que a pessoa comece a olhar para isso? E aí, olhando para tempo de empresa, não tempo de cronológico, mas o tempo de maturidade da empresa. Porque você falou que tem um período que ele vai lá, faz e depois... Então, pode ser que no princípio não tenha caixa, não tenha intenção, não tenha conhecimento. Mas assim, a partir de qual maturidade da empresa você acha que agora é a hora de colocar uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica para ele? Porque eu acredito que você falando muito sobre o preventivo, não é o trabalho de um escritório jurídico em resolver ações, mas seria como uma consultoria. Você agiria ali para dar informações para o empresário tomar as decisões mais assertivas. Perfeito. É relativo o tempo. Assim como cada um tem seu tempo de maturidade, né, seu tempo de acontecimento das coisas, é muito relativo, sabe? Mas a gente pode colocar alguns parâmetros nessa percepção. Olhando do meu olhar, né, e é muito suspeito, porque eu já vi muita coisa, a minha recomendação seria: tenha um advogado de confiança por perto. Seja para fazer uma consulta simples, que às vezes pode até não custar nada, né? Porque, eventualmente, às vezes, num primeiro momento, ele precisa de um contrato que vai respaldá-lo de muitos riscos ou de muitos danos ali. Ou até mesmo aquela empresa que está começando, já entrou na formalidade e está começando a ter uma maior exposição, seja na internet, assim por diante, precisa de uma marca respaldada, registrada no NPI. E essa pessoa ali, independente do momento dela, ela precisa do registro. Todos esses 2 pontos que eu falei têm um custo baixo, principalmente se for um serviço avulso. Então, se eu fosse para tentar ser mais objetivo na minha resposta, eu diria que aquela pessoa que busca, que na verdade já está na formalidade, saiu da informalidade e já está na formalidade, ou seja, recolhendo tributo, já tem funcionário ou já tem prestadores de serviço, eu acho super interessante já ter pelo menos um contato com o advogado, sabe? Para escutar, assim como você vai no médico, e ele faz deixa eu fazer um pedido de exame aqui para saber como está a sua saúde, vai no advogado e escuta ele para ver como está a sua saúde, né? Isso, a maior parte dos advogados não vão cobrar por isso, mas ali já começa uma maturação a respeito do que é um jurídico numa empresa. E você falou de registro de marca, eu passei por isso com um dos nossos sistemas, e vai perdurando aí. A gente lançou o sistema, colocou o nome do sistema, era o EasyDoc, né? Era o EasyDoc. E a gente, depois de 1 ano, eu acho, com o sistema já na praça, a gente falou: opa, vamos registrar agora? Já tinha usuário, já tinha cliente utilizando, já tinha muitas coisas. E a gente falou: opa, não pode. Uma consulta simples, que até a época a pessoa que fez para a gente nem cobrou para fazer essa consulta primeira. Então, a gente teve que mudar a brand, mudar a logo, mudar tudo, porque a gente não fez uma pesquisa prévia. E o mais trabalhoso para mim não foi isso. Foi colocar na cabeça de quem usa o sistema, que um é um, outro é outro, e até do meu time. Que às vezes eu falava, a gente teve que mudar o nome, mas mantinha o antigo. Então, até o time ficava perdido em qual sistema que era. Achava que era um novo sistema, mas só mudou de nome. Então, tem N coisas que não são só também ali o registro, ou pagar o registro, ou acompanhar no INPI. Mas as pessoas não olham. Por que não olham, doutor? Esse. Talvez essa seja um caso típico daquela pessoa que às vezes não se atentou a algo muito simples e se tornou uma bola de neve, né? E isso tem sido cada vez mais recorrente, principalmente, vamos falando agora desse seu exemplo, do registro de marca, que é algo simples, não é oneroso, e que acontece com bastante frequência, porque hoje com a internet, tudo ficou muito mais rápido, a disseminação da informação é muito mais rápida, né? E isso seja de um lado positivo como negativo. Seja positivo, eu preciso que a minha empresa, ou meu projeto, ou minha marca, enfim, ganhe maior notoriedade, e aí diante disso, realmente ganha maior notoriedade. Você pode ver
às vezes um post que acaba ganhando tração e ganha 1 milhão de visualizações. Sim. Quando isso, num mundo que era só físico, existia, sabe? Sim. Teria que botar muito outdoor, teria que ter muito boca a boca. Hoje em dia não, hoje em dia mudou. Então, por mais que haja esse lado positivo, também tem um lado negativo. E qual é o lado negativo? Alguns cuidados perante esse posicionamento de marca no mundo digital, que nada mais é uma extensão do mundo físico, né? Então, nesse caso, a marca, hoje, que a gente cria aqui, amanhã ela já pode estar sendo divulgada nos Estados Unidos. Sim. Né? Hoje não tem mais barreira, não tem mais fronteira quanto a isso, né? E por mais que houveram muitos avanços, houveram também muitos desafios. E aí cumpre, mais uma vez, a gente trazer conscientização para aqueles que ainda não sabem que é necessário um registro de marca para se respaldar disso, ao mínimo, né? Ao mínimo. Eu vejo muito, Ailon, as pessoas do meio jurídico, e aí não é uma crítica, mas uma percepção, que tem um distanciamento do empresário comum. O que é o empresário comum? Ali o empresário de pequenas e médias empresas que eu conheço. Que às vezes tem o conhecimento, mas ele não é transmitido de forma que o empresário capte. Então, eu acho que é um trabalho meio de formiguinha de vocês, mesmo tendo as redes sociais, de se fazer entender. Muitas vezes o pessoal acha que o advogado é só para apagar incêndio e resolver problema. Mas quando ele vai procurar informações sobre o que é aplicado à empresa dele, tem muita coisa robusta, muita coisa grande. Acho que ele acaba se distanciando disso. Igual a LGPD. A LGPD é um exemplo clássico. Se você olhar para algumas empresas, eles só acreditam, alguns empresários que também acreditam que é um problema de empresa grande. Então, eu não preciso me cuidar. Só que não, né? Pelo contrário, a LGPD é para todo mundo, né? Você podia explicar aí pra gente como é que é essa questão da sopinha de letrinha? Claro. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou trazer mais um ponto a respeito da sua penúltima pergunta, que é exatamente sobre como que é alcançar maior conhecimento disso, como esse grande desafio do advogado para levar realmente maior conhecimento ao público dele, empresários ou não, empresários, consumidores e assim por diante, setor público, a respeito disso. Isso é um pouco difícil até porque muitas pessoas às vezes me param e falam assim, cara, como assim? Por que você não divulga mais? Bota um post, um link patrocinado, faz uma campanha de marketing, sei o quê. Faz uma dancinha no TikTok. Exato, que já me falaram, isso. Já me falaram, eu tô lá na dancinha no TikTok. Acho que não combina, né? Eu ainda vou me preservar, ainda vou segurar, não vou nessa estratégia. Não vamos conseguir ver isso? Por mais que eu respeite colegas que fazem isso, eu prefiro me respaldar nisso. E ali, o problema é que muitas vezes o código de ética da OAB não nos permite. Né? Diferente dos Estados Unidos, que é possível você botar um outdoor, colocando ali um advogado que vai solucionar seus problemas assim pra gente. Primeiro que a nossa atividade, a gente não, na sua, vamos colocar na sua totalidade, a gente não pode prometer resultado. Até porque muito do nosso serviço passa por um juiz. Mas peraí, você não pode prometer esse resultado, mas pode fazer divulgação? Eu vou chegar lá, exatamente. Porque tem essas coisas assim. Eu não posso divulgar, não posso fazer nada, mas tem uma linha tênue. Né? Tem. Tá. Tanto é que a OAB, não vou nem falar recentemente, tem mais de um ano, que ela flexibilizou isso. Uhum. Então, você pode hoje divulgar conteúdos informativos que levem mais conhecimento público e assim por diante, mas sempre pautando pela urbanidade, pelos conceitos éticos, pelos conceitos de valores da OAB e assim por diante. Então, a gente vê, de fato, muita dancinha ou muita coisa que sai um pouco do comum e, às vezes, vai estar chocando com os valores da OAB, com o código de ética, né? Uhum. Por mais que isso no Instagram ou no Facebook ou em qualquer rede social não vai estar apresentando, mas, às vezes, dentro... ele pode estar respondendo um processo disciplinar ou ético a respeito disso, né? Mas, enfim, não entrando muito nisso, eu vou seguir pela Então, sem dancinha. Sem dancinha, por enquanto. vamos tá suspenso por enquanto. Mas quem sabe daqui a pouco já GPT não vai estar falando isso e eu mudo a concepção. Aí, tá ótimo. Brincadeira. Mas sobre a LGPD, assim, trazendo linhas gerais sobre ela, foi uma lei promulgada em 2018, né? Então já temos aí 7 anos de lei. Parece que e agosto agora, inclusive. Parece que foi ontem, né? Tava o boom de falar.
E isso, na verdade, foi uma influência de alguns outros países que já estavam aplicando, principalmente a União Europeia, com a GDPR, que foi a base da nossa lei. E muito das regras e das diretrizes da nossa lei foi inspirada na lei da União Europeia. Uhum. E essa lei da União Europeia já estava sendo aplicada já uns 2 anos, 3 anos antes da nossa lei entrar em vigor. Uhum. Mas qual é o ponto? Por mais que ela tenha sido promulgada com validade já e com eficácia desde 2018, ainda assim a gente demorou um pouquinho para a aplicação dela. Por que isso? Por conta de algumas criações, de algumas medidas educativas para conscientizar o público e assim por diante. Uhum. Mas do que a gente está falando, né? Daqui a pouco eu vou até me perder. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados pessoais. O que é o dado pessoal? O dado pessoal é aquilo que identifica uma pessoa de forma direta ou indireta. Seja um CPF, seja um nome, seja uma imagem, seja uma voz, seja uma tatuagem, seja um endereço. Uma tatuagem? A tatuagem, a depender de como ela vai demonstrar, é só você que vai ter. A sua pele, de uma forma que foi posicionada e assim por diante, eu consigo identificar. Né? Eu posso tentar trazer aqui, mas tem algumas tatuagens mesmo que a gente vê que são únicas. Exato. Exatamente. Então, a gente... Exatamente. O pessoal da produção ali tá falando, meu Deus do céu, o que ela tá falando? Mas é isso mesmo. A gente sabe. Uma impressão digital, um Face ID, todos esses são dados que, seja conjugados ou não, a gente consegue identificar uma pessoa. Então, o Facebook mesmo, essa informação há muito tempo, quando junta mais de, acho que se eu não me engano, 6 informações, o Facebook tem 6 informações sobre você, e ele às vezes vai ter mais conhecimento que melhores amigos seus, sobre as suas preferências, sobre onde você mora, sobre sua preditividade e assim por diante. Então, o dado pessoal, ele tem um valor muito alto. Então, de lá para cá, a gente pode ver, hoje é muito comum, assim como a inteligência artificial está sendo cada vez mais comum, que o dado pessoal, na verdade, ele nas mãos de uma pessoa errada, pode ter danos, né? Seja de um concorrente, seja uma pessoa com más intenções e assim por diante, pode prejudicar. De uma forma prática. Eu sou uma pequena e média empresa. Tá. Eu faço uma venda para o meu cliente. E aí, para venda, geralmente é nome, e-mail, CPF, que são dados que a gente precisa para emitir uma nota fiscal para ele. Perfeito. E, geralmente, eu contrato um terceiro. Eu não vou desenvolver um software de emissão de notas fiscais, não ter isso. É minha responsabilidade, é responsabilidade do terceiro, até onde eu tenho essa responsabilidade por esse dado. Tá. Nesse caso, entra a minha primeira recomendação do contrato. A gente não precisa, muitas vezes, o pequeno empresário não tem a necessidade, a depender se ele... a depender do objeto que ele trata, a empresa dele, às vezes não vai ter necessidade de ter uma implementação de LGPD. Não vai ter. Mas às vezes no contrato que ele pactuou com outras empresas que utilizam dados que ele coleta, vamos colocar a ideia do contador. Sim. O contador, você tem alguns dados de alguns clientes, passa para ele para emitir nota. O contrato seu e da empresa de contabilidade deve ter previsões a respeito de como deve ser o tratamento dos dados. Então, quer dizer que, às vezes, eu estou me preocupando com algo que eu não preciso porque eu não consultei um advogado. Isso sempre, com certeza. Tá. Sem dúvidas. A questão da LGPD é só um cuidado que, às vezes, a sua empresa, por mais que tenha que ter ciência de algumas atividades que devem permear elas em relação ao LGPD, mas o mais importante é que nas relações que você tem com terceiros, que você transmite os dados que é confiados a você, tem que ter um respaldo. Ou seja, vou colocar em linhas práticas. Contador, estou te entregando o dado do meu cliente X e você tem que fazer o tratamento dele só para tal finalidade. Você não pode, com as informações que eu te dei, ligar para ele e oferecer um novo produto ou um produto seu de outro cliente que você presta serviço e assim por diante. Ou seja, ele tem que ter respeito àqueles dados. Por que isso? Mais uma vez, os dados pessoais nas mãos de pessoas erradas, mal intencionadas ou concorrentes que querem prejudicar, isso pode ser um tiro no pé. E pior ainda, mas porque hoje
a estrutura de SaaS, que é o Software as a Service, é gigante, porque é muito mais barato principalmente para quem está começando. Então, qualquer softwarezinho, qualquer software de graça que eu utilizar lá, se eu não estiver cuidando disso, eu sou corresponsável. Com certeza. Inclusive, fazendo um parênteses, tem no mercado, é algo já bem dito que aquele que não cobra por um serviço, quando você não paga por um serviço, você está sendo a moeda do serviço. De troca. Entendi. Né? Entendi não, eu tô com medo. Porque eu sou da TI, meu passado, da minha vida na TI, eu sou aquela que adora testar software grátis para conhecer o que está acontecendo no mundo. Então, tem que fazer com dados fake e ter muito cuidado. Na verdade, já tem um cuidado com isso. Qual é o valor da multa? Aí a gente não é para assustar, mas já assustando. Vamos na doida, a faca e torcer a faca. Não tem jeito, porque, assim, na verdade tem vários tipos de penalidade dentro da LGPD, né? Uhum. E há penalidades leves, médias e mais graves, vamos colocar assim. Uhum. E as mais graves estão ali por infração, 50 milhões ou até 2% do faturamento bruto da empresa. Ou ele pode ficar suspenso de utilizar dados para atividade fim dele, ou até impedido, ou seja, não vai mais poder utilizar dados para o manejo das atividades empresariais dele. E se ele trabalha com dados, ele fecha? Com toda certeza. Ele fale. Se ele não fechar, ele fale. 50... Só para a gente não ficar tão triste, a Leve aqui falou. A Leve vai pelo menos assim uns 5 mil? Então, a leve, na verdade, por isso que a grave é até 50 milhões, então pode ser menos sim. Tá. Mas isso é muito aberto. Por que eu falo aberto? Porque ele não fala, a leve é até 5 mil reais, até 10 mil. Não. Na verdade, não pode ser qualquer vai valor. depender do porte da empresa, da gravidade que teve. Então tem uma análise da situação Com e certeza. daí ele vai calcular o risco da multa. Isso. E aí entra um ponto muito interessante. Lá, a gente vai voltar lá no começo da nossa conversa, quando a gente fala sobre preventivo e compliance. Que dentro da LGPD, e isso já é uma lei super moderna, ela traz ditames que incentivam essas medidas preventivas. Porque se, vamos colocar uma situação, houve um vazamento de dados ou não houve respeito dos dados assim, e prejudicou uma coletividade, vamos colocar assim, se ali demonstra que a empresa adotava alguns mecanismos de prevenção, Entendi. a penalidade dela é reduzida. Inclusive, foi um artigo que eu escrevi e foi publicado nas edições Câmara, lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, ano passado. Eu vou até te dar uma edição. Ótimo. Quero. E pro meu pessoal também, viu, gente? Quem quiser também, comenta aqui que o Dr. Ailon vai mandar para vocês. Sim, inclusive está disponível, agora que eu lembrei, ele está disponível dentro do site da Câmaras Edições. Podemos Depois, então deixar o link? Claro, então a com gente toda vai certeza. deixar o link aqui para vocês ali na legenda, nessas coisinhas Sim, aí. tô prazer. Tudo certo. Mas uma coisa, eu pago multa, pessoal, e os dados meus, que já estão na Dark Web, e por algum motivo foram utilizados por uma empresa terceira. Imagina como é que eu vou atrás desse lastro, como é que eu vou rastrear isso? A gente teve recentemente ali o GovBR, que teve um grande vazamento. A XP teve um grande vazamento. E com certeza não, mas provavelmente esses dados estão na Dark Web e vão ser usados para N coisas que eu posso até ser beneficiada desses dados e não sei porque um software que eu utilizo pegar esses dados. Como é que funciona isso aí? Segura na mão de Deus e vai? Esse é um dos desafios, entendeu? Porque exatamente, às vezes, hoje mesmo, eu recebi, acho que 3 ou 4 ligações de golpe, né? Eu tenho um aplicativo que ele identifica, é golpe, não atenda e assim por diante, cobrança indevida e assim por diante. Então, isso, muitas vezes, é um reflexo de uma má governança de dados, que em alguma empresa foi cedida e foi divulgado para pessoas mais intencionadas, né? E como ver o lastro disso? Na verdade, a gente está construindo esse maior respeito aos dados, tanto é que, vamos dizer, o caso da XP é um caso que teve muito reflexo, e que daqui a pouco alguém pode receber uma ligação, algum correntista da XP... Com dados reais, com dados reais, informações exatamente, financeiras. E ele pode muito bem ser vítima de um golpe. Sim. E ali vai ter um rastro.
Como que alguém tinha ciência dos meus dados relacionados à XP? E ali vai ver que teve uma origem isso. Foi daquele vazamento. Antigamente não se tinha isso. Não se tinha esse cuidado. Isso é uma construção. É literalmente uma maior conscientização do público. E como que a necessidade dessa construção foi inicialmente com uma lei. Né? Então, da mesma forma que a gente senta numa empresa, faz uma parte de treinamento, de maior conhecimento sobre a lei, etc., a mesma coisa o poder público fez lá atrás. Eu preciso botar uma lei, eu preciso trazer ali alguns ensinamentos para que isso seja perpassado e seja aplicado no mercado. Entendi. É mais ou menos a mesma ideia, mas a gente falou primeiro de uma forma micro e depois de uma forma macro. Né? A gente começou a falar de biometrias, identidades, identificações. E você também é especialista em direito digital. Aqui em Brasília a gente não tem eleições, mas ano que vem a gente tem eleições pelos estados. O direito digital já está pronto para a inteligência artificial fazer as suas mágicas, que a gente já sabe, voz, vídeos, face. Já está preparado para isso? Ainda mais agora nas eleições do próximo ano? Assim, na verdade, eu acho que até as últimas eleições, e pode-se falar até na penúltima, no caso do Cambridge Analytica, lembra disso? Isso aí também foi um caso muito típico de que os dados pessoais estavam atrelados às eleições e isso foi muitas vezes um divisor de águas para decisões de eleições, né? E com toda certeza a inteligência artificial vai ser utilizada nas eleições, né? Aí cabe ao poder público trazer limitações e barreiras para isso, né? E como trazer barreiras para isso? Trazendo ali punições e uma fiscalização bem próxima para que isso não atinja um público que vai ser o determinante para as eleições, né? E com certeza isso vai acontecer. Mas aí cabe aos nossos governantes. E a gente ainda pega muito... Eu estou tentando lembrar o filme da Viola agora, que saiu, que é justamente sobre isso, que ele usa o deepfake, que é justamente pegar políticos e fazerem essa reconstituição de frases e tudo mais para causar um caos mundial. G20 o nome do filme. G20, não sabia. Eu sou fã da Viola, né? Então, legal. Mas G20, ele fala muito disso. E quando eu assisti, veio essa preocupação. Cara, se todo mundo pode ser todo mundo, como é que a gente vai descobrir quem é a luz do direito? Na verdade, e algo que eu sempre falei desde o começo, que a gente se aprofundou em LGPD, de digital e segurança da informação e assim por diante, que é algo que falta, acho, nos nossos governantes, a preocupação da educação digital. Isso é muito básico. Isso você vê em outros países, levando muito a sério disso. Há grandes autores que se debruçam sobre esse tema. Mas o que a gente percebe aqui, olhando a parte prática, é que muitos governantes não fazem isso por um interesse particular, muitas vezes, né? Então, enfim, às vezes enfim. Eu acho que a gente pode se limitar a ver realmente o nosso cenário, né? Quantas pessoas, por que ainda há tantas fraudes com ligação, com golpes e assim por diante, né? Infelizmente, a gente recebe isso lá no escritório. Primeira coisa que eu sento com o cliente, eu falo, olha, eu não vou te prometer sucesso nisso, porque realmente é muito difícil. Porque a gente não tem hoje um sistema legislativo que nos auxilie, não é nem sistema legislativo, na verdade, são legislações que nos auxiliem nessa questão. E a pessoa sai, assim, arrasada, porque ela foi vítima, ela perdeu, às vezes, um dinheiro, um bem. Sim. E, além disso, ela ainda tem que arcar com o advogado para buscar recuperar algo que ela se sente péssima, porque muitas vezes foi também uma falta de observância dela, entendeu? Sim. Então, assim, é péssimo esses casos. E isso eu acho que é muito políticas públicas, sabe? Que não é interesse. Nem interessante. Nem interesse, nem interessante. 100%. Então, vamos continuar postergando até que... É isso. Aí cabe muitas vezes o setor privado correr atrás disso. Entendeu? Trazendo conhecimento, trazendo políticas para evitar isso. Mas isso é muito mais difícil que... Além de ser um esforço duplo, porque você está lutando para sobreviver e ainda trazer conhecimento. A gente tem várias instituições que estão aí trabalhando para difundir, mas ainda é um número muito menor do que a gente já tem. Sim. Minha filha tem 10 anos, você tem um filho, né, novinho? Não tenho, não. Tem não? Não. Eita, eu vi você com criança na foto no Instagram, falei, sobrinha. já nasceu? É sobrinho. E com isso, eu vejo muito que a grade curricular... Eu vou falar da escola agora, gente. Claro, fica à vontade. Não, mas a grade curricular como um todo, a nível nacional, porque é definido ali pelos governantes o que a criança tem que estudar, está muito aquém do que a gente vive hoje no dia a dia.
E acaba que se você quer que seu filho, sua filha, tenha um conhecimento maior ou esteja mais antenado e que garanta uma profissão ou o que ela quiser ser no futuro, você tem que começar a investir para que a criança aprenda. Então, você, além de não ter isso, você tem que ainda investir e tentar sobreviver com sua empresa. Ao contrário que a gente vê nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo que mora lá, um grande amigo. As crianças dele estão mais novas, ele simplesmente mudou de endereço para ter uma mais boa escola. Ele não tem gasto com a escola, e a escola é fenomenal, entendeu? Isso aí é realmente de aplaudir, sabe? Porque não é só uma escola pública, é uma escola pública boa, né? Coisa que a gente não vê aqui, a gente tem que ficar, enfim, sabe, as dificuldades, a gente precisa... Não, é básico, a gente coloca as crianças numa escola boa para uma escola pública, você coloca as duas na mesma mesa e você vai ver a diferença. Infelizmente. Infelizmente, eu sou cria de escola pública, estudei escola pública toda a minha vida, passei em vestibular, mas é notório, principalmente quando eu passei no vestibular, que eu fui ali para a UNB, eu percebi a diferença. Eu não estava em pé de igualdade, nem de equidade. Então, acaba que você consegue lutar muito mais, assim, você consegue chegar, mas as condições para você chegar ao mesmo lugar são totalmente diferenciadas. São. Mas enquanto ele não pode, a gente vai fazendo nosso trabalho de formiguinha. E aqui, né, a gente já vai educando o pessoal para ter mais conhecimento. É isso. Qual é a frase que todo empresário precisa ouvir sobre a advocacia preventiva, mesmo que doa muito? A melhor forma de ataque é um preventivo forte. E nem é para doer, mas eu acho que é um conselho que eu dou e que talvez ecoe no futuro para aqueles que nos escutam. Você falou muito de compliance ali no começo, você me ficou de falar para a gente o que seria exatamente, de uma forma simples, o compliance. Porque para mim, no princípio, era política de garantia, política de uniforme, política de salários, era isso. Mas ele me falou já que não, compliance é além disso. Porque não deixa de ser também o que você falou, mas são etapas, né? Assim, tem alguns profissionais que colocam como 7 etapas, tem outros 3 etapas, assim. Mas assim, resumindo aqui, para ficar algo não tão maçante, a ideia é, igual você vai num hospital fazer um check-up, é a mesma coisa. No primeiro momento, se busca ali entender quais são as maiores vulnerabilidades, os maiores riscos que a empresa tem. Diante desses riscos, se elabora ali um plano de ação. Depois, estrutura-se a execução desse plano, na verdade, executa-se a execução desse plano de ação e, no momento seguinte, busca ali compor um departamento, um comitê, um conselho para manter o funcionamento dessas práticas. Porque também não adianta nada a gente ter uma política linda, maravilhosa, mas não está colocando em prática, não tem um processo interno para colocar em prática. E, por fim, o monitoramento e aprimoramento dessas políticas, né? Políticas, regras internas e assim por diante. Isso tudo para preservar a saúde financeira / lucratividade e reputação de mercado, né? E quando eu falo reputação de mercado, não é só para investidor futuro ou clientes, mas também internamente. Aquela empresa que que tem um cuidado muito grande com isso, ela tem uma alta taxa de candidatos à seleção, a processo de seleção. Entendi. Né? Então, também tem esse reflexo. Atratividade, né? Atratividade. Com relação a compliance, política, essas coisas, uma pergunta, assim, direta. Para que eu devo contratar um escritório de advocacia se o ChatGPT pode fazer minhas políticas? Perfeito. Aí a gente está falando de algo... Não, eu vou te fazer vou te responder com outra pergunta. Tá. Por que você tem um contador sendo que você tem uma calculadora? Na verdade, no final das contas, ele é só um instrumento para te auxiliar. A partir do momento que ele se torna o principal, aí você tem que ter um cuidado. Porque aquele ali, realmente, ele vai auxiliar, né? A gente vê vários escritórios de massa que hoje em dia utilizam muito a inteligência artificial. E que é suficiente, né? Mas, a depender do trabalho, a inteligência artificial é só um auxiliador. Um auxílio, melhor dizendo. Ela vai te ajudar a dar o pontapé. E isso seja para você, empresário,
em todos os pontos que você vai utilizar, seja como que eu faço uma resposta de atendimento para o cliente. O ChatGPT vai te ajudar nisso. Como que eu busco, enfim, um termo, ou uma política de vestimenta. Ele também vai te ajudar, óbvio. Mas o ChatGPT ele não está dentro da sua instituição. Ele não sabe ali quais são os pontos focais. Ele não sabe os riscos e assim por diante. Ele vai trazer formas genéricas. E de genérico para genérico, o mundo não vai para frente. Sim. E complementando aqui, que a pergunta foi mesmo para causar essa discussão e provocação, eu uso muito ChatGPT, adoro, mas eu sempre falo que tem que ter uma mente por trás dele. Ele é uma ferramenta que, se você não tiver o conhecimento, as nuances, a linha de onde você ir e o que você perguntar, não adianta ter nada. Eu acho que isso também se aplica, porque se você não tiver a base do que perguntar, você vai perguntar água, ele vai responder água. Então, Exato. O conhecimento ainda ele está lá, mas a forma de obter esse conhecimento ainda passa por nós. Eu acredito muito nisso. 100%. E detalhe, só finalizando, porque eu lembrei, a gente vê na prática, na verdade, alguns advogados, né, e falando de processo judicial, que utilizam, às vezes, muito ChatGPT. E tudo bem até aí. O problema é que, muitas vezes, o ChatGPT, ele inventa algumas coisas. Ele estava numa crise de viés de alucinação nos últimos 30 dias. Então, eu não sei o que aconteceu com ele, o que ele está passando, ele precisa de psicólogo, não sei. Ele precisa de terapia. Ele precisa de terapia, Exato. Sem dúvidas. E o que aconteceu nesse meio tempo? O advogado utilizou isso e o juiz percebeu e aplicou penalidades dentro do processo. Sério? Isso aconteceu mais de uma vez. E isso foi noticiado e assim por diante. Então, a gente percebe que eles estão utilizando, às vezes, o ChatGPT como fim e não como meio. Ou, às vezes, um instrumento para auxiliar o trabalho. Então, muito cuidado nesse sentido. Com né? certeza. Acho que é mais ou menos isso. Olha, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Tinha das perguntas que eu coloquei aqui, acho que eu só fiz umas 2. As outras foram aparecendo. Mas a gente, como começou de uma forma diferente, a gente encerra um pouquinho diferente. De uma forma não mórbida, mas inspiracional, quando o Ailon não estiver mais aqui, pelo que ele gostaria de ser lembrado? Uma frase que vem assim na sua cabeça e diz o que é. Acredito que pelas minhas virtudes. Lembrado pelas virtudes? Isso é bom. Que a gente tenta construir, né? Isso. É isso. Entre acertos e erros, a gente tenta construir uma boa história de virtudes. Olhando aqui para o pessoal, me diz aí como é que entra em contato com o Ailon, com a escola, com o Airas, com o hotel, com mil utilidades. Deixe seus contatos, as redes. Tá, eu vou deixar do escritório. Então, o nome do escritório é Estrela Neto Advogados. Facilmente é possível encontrar nas redes sociais, em todas as plataformas. Só botar Estrela Neto Advogados, seja no site e assim por diante. A gente também tem atendimento, WhatsApp, enfim. Aqueles que tiverem interesse, a gente vai estar de portas abertas ali para bater um papo, esclarecer dúvidas. Vai ser sempre um prazer e é muito enriquecedor, assim como está sendo aqui agora. É um prazer te receber, meu amigo. Fiquei muito feliz. Não te coloquei em apuros, eu acho. Jamais. Foi um prazer e uma alegria. E obrigado mais uma vez. E já tem convite para o próximo. Porque só de trabalhista aí tem muita coisa para a gente falar. A gente tem muito o que conversar. Feliz mesmo de você estar aqui. Igualmente. Pessoal, estamos encerrando mais um Rocast, mas você acompanha muito mais aqui no canal @roberta.cardoso no YouTube. Compartilha, envia para os seus amigos e principalmente para os empresários que precisam saber de tudo aqui que o Ailon falou para gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.